Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está mais uma vez no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo São Mateus. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e faça aí o seu comentário e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 16, Interpretar os sinais do reino. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: Ao pôr do sol vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. O fermento que corrompe. Quando atravessaram para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pães. Então Jesus disse: Prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensavam consigo mesmos: é porque não trouxemos pães. Mas Jesus percebeu e perguntou: Por que vocês estão pensando na falta de pães, homens de pouca fé? Vocês ainda não compreendem, nem mesmo se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos vocês recolheram? Como é que não compreendem que eu não estava falando de pão com vocês? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles perceberam que Jesus não tinha falado para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e saduceus. Jesus é o Messias. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. O seguimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês,
alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Capítulo 17. O sinal da vitória. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém ali, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A morte de João Batista é sinal da morte de Jesus. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir antes? Jesus respondeu: Elias vem para colocar tudo em ordem, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. A força da fé. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu, e na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: Vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. A missão de Jesus é dar a vida. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Os filhos são livres. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. Mas, para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pegue-o e pague por mim e por você. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!